Boa noite, estamos aqui ao vivo de Paraty, na 11ª Flip. E no Google P apresenta Conversas na Flip com Lila Azan Zangané, que veio ao Brasil lançar O Encantador, Nabokov e a Felicidade. Um livro que está aclamado, traduzido, elogiado, recebido por Rampamuk, Salman Rushdie, e é merecido. Realmente o livro é um prazer, um deleite. Eu li. Obrigada. E a primeira vez que eu peguei o livro, eu desconfiei um pouco do livro, porque a minha leitura do Nabokov é sempre muito triste. Eu sempre senti tristeza. Então, a minha primeira pergunta, na verdade, é a seguinte: como é que você encontrou essa felicidade em Nabokov? Como é que você encontrou essa felicidade? Acho que o primeiro é uma questão de sensualidade do texto. Então, é uma questão de leitura, é uma questão de língua, é uma questão de paisagem, e de encontrar nessas paisagens uma forma muito familiar. É também um sentido de êxtase que não existe em muitas outras literaturas. E esse sentido de êxtase é uma parte fundamental do mundo nabokoviano. E ele tinha uma definição do arte que é belíssima, é muito original. E falava que a arte é quatro coisas: ternura, bondade, curiosidade e êxtase. E, ao princípio, começa com isso. Obviamente, também tinha um relacionamento particular com Nabokov, com família, exílio, viver entre línguas, também escolher o inglês. Não, sentido de felicidade começa com a língua, com linguagem. E depois, com essa sensação muito forte, que Nabokov sempre, por todas partes, fala de luz. De uma luz que, página depois página, se procura em cada frase, em cada palavra. E eu somente vi e li Homero, que utiliza essa luz por cada descrição. E a felicidade nabokoviana, para mim, começava com a luz. O seu português é melhor que o meu. Não. Pediu tanta desculpa. Não. Você afirma que o ato de leitura reencanta o mundo. Então, a minha pergunta é: como a leitura do Nabokov reencantou o seu mundo? Sim, reencanta muito. E por que reencantar o mundo? Porque Nabokov achava que escritores são três tipos de escritores. Temos os professores, que são os piores, porque ele achava que não lemos para aprender coisas a propósito sobre história, sobre sociologia, sociedade. Não. Então, lemos para aprender a olhar melhor o mundo. Então, os professores são os primeiros tipos de escritores. O segundo tipo são narradores, melhores porque são narradores de contos, e lemos também para ler esses contos. A terceiros escritores são encantadores. E ele, obviamente, se achava ele mesmo um encantador. Um encantador que é uma pessoa que pode começar o movimento das planetas. É uma pessoa como uma fada, se diz, exatamente como é um conto de fada, cria um universo absolutamente original e absolutamente mágico também. E somente com o poder
da linguagem, das palavras. E ele achava que essa imaginação muito original se chama encanto. E nós esquecemos cada dia que esse encanto, essa imaginação existe. Esquecemos que nosso poder verdadeiro, ao final, é nossa imaginação. Porque quando eu li muito livros de, por exemplo, de sobreviventes de Auschwitz, de campos de guerra, eles todos falam que quando estavam em cadeias, lembravam de poesia, de literatura. Por quê? Porque essa é nossa possibilidade de viver outras vidas e essa possibilidade de viver uma segunda, terceira, quarta vez através de imaginação é uma possibilidade de o que eu chamo felicidade. Felicidade para Nabokov não é uma questão de autoajuda, não é uma coisa fácil, um pouco boba. A felicidade também tem um preço. Não? Pode ser, tem sombras, mas é uma capacidade de escolher que vamos a olhar o mundo com esses olhos de nossa imaginação, com uma observação que podemos desenvolver em cada momento com que? Olhando os detalhes, olhando os pontos de luz, olhando as cores, olhando as outras pessoas e também pegando, não sei se diz pegando nossa atenção em cada minuto, cada coisa. É um momento que nos perdemos, é um momento de felicidade perdida. Entendi. A gente pode entender e ler o Lolita como uma carta de amor à América, né? A maneira que a América se comporta, pensa, a geografia americana, quando tem a viagem, até o subúrbio americano. E a minha pergunta é, você também se identificou, porque você também descobriu a América. Esse livro é uma forma de refazer essa viagem, essa descoberta? Exatamente. Exatamente, sim. Não somente, eu diria, além disso, sem dúvida, concordo com você, que ler Nabokov, eu também me posso reconhecer nessa carta de amor para a América. Lolita, sem dúvida, é uma carta de amor enorme, um livro magnífico que fala não somente de um amor impossível, transgressivo, então um amor verdadeiro, porque todos os amores verdadeiros são transgressivos. Essa é a grande lição de literatura deste século XII. Então, Nabokov escreve o primeiro grande romance de amor do século XX com essa história muito transgressiva e também escreve uma carta de amor à América. E óbvio que para mim isso me emocionou muito. Não, além disso, eu acho que ler romances transforma nossa percepção do mundo. Então, quando lemos um romance, o mundo muda. Não podemos olhar a América da mesma maneira quando tínhamos lido Lolita. E Nabokov mesmo falava disso. Por exemplo, temos um escritor russo que se chama Gogol, não? Nikolai Gogol, que escreveu Almas Mortas. Então. E Nabokov fala em um ensaio maravilhoso que se chama Nikolai Gogol, que também fala de literatura, porque falar de Gogol, falar de Kafka, falar de Nabokov, sempre é um pretexto para pensar o que coisa é literatura, por que imaginação é importante, por que beleza é importante. Então, a propósito de Gogol, Nabokov falava que Gogol é o primeiro escritor que fez uma descrição de São Petersburgo como uma cidade verde. E depois Gogol, não podemos mudar São Petersburgo, não podemos mirar São Petersburgo dessa mesma maneira que olhávamos antes. E a literatura é assim, muda, transforma o mundo, não somente uma coisa interior, é uma coisa que essa experiência de subjetividade muda, transforma, desenvolve nossa olhada
sobre esse mundo. Então, ler Lolita, quando eu viajei muito nos Estados Unidos, dentro do país, por todas as partes. Adoro viajar. Adoro viajar tanto como, em realidade, adoro ler. Então, viajando por todas as partes é uma coisa incrível, uma aventura, porque podia, não via somente América, via América através dos olhos da leitura de Lolita. E a América se enriqueceu. Enriqueceu? Não sei, o pretérito. Se enriquecia cada vez com esses momentos, com essas paisagens de Lolita, as cores, os pontos de luz, a minha observação era transformada e se ficava, o país se ficava cada vez mais lindo, mais interessante. E eu fiquei muito apaixonada dessa viagem porque literatura transformou minha própria olhada. Olhada, não sei se é uma palavra português. Olhar. Olhar. Olha só, no livro você aborda o universo ficcional da Nabokov, mas também o personagem Nabokov, por fotos, por perfis, etc. E você realiza fórmulas matemáticas, perfis de personagens ficcionais, notas de biografia do Nabokov, paródias, constantes paródias, todo tipo. E até se insere numa foto e entrevista o Nabokov. Né? Então, a minha pergunta é, como é que você encontrou essa abordagem desprendida? Desprendida é como com coragem de reverência, que é desprendida, sim? Reverência. Sim. Sim, é fundamental, porque era impossível falar de Nabokov como uma menina adorando o seu grande maestro. Também é um jogo, e durante esse jogo eu não me comparo a muitas pessoas, muito amáveis, que me dizem, tem pontos de comparação entre você e Nabokov. Na verdade, eu não me comparo com Nabokov, não. Mas durante o tempo do livro, sempre estou jogando com ele. E nesse tempo do livro, estamos como dois iguais, jogando, não? Mas somente durante o tempo do livro. E esse jogo, eu queria que cada capítulo seja diferente, bem diferente, que seja uma forma diferente, um conteúdo diferente. E então, queria que seja também muito lúdico. Não? Porque Nabokov odiava ensaios grises. Então, para falar de Nabokov como escritor de felicidade, tinha que inventar uma forma nova de falar de um escritor, de jogar com ele, e também como mulher, porque ele dizia que odiava escritores mulheres. Então, como escritor mulheres, irreverência era mais importante. E depois é um amor, mas também não é somente amor. Ele dizia várias coisas bobas. Ele era um escritor de poesia terríveis. Tinha gostos em literatura bastante errados. Então, tudo isso é importante. E depois, sua vida pessoal também faz parte desse livro, porque ele tem muitas tragédias na sua vida, mas também tem uma grande história de amor com sua mulher, que tinha cabelos brancos, então que era exatamente o contrário de Lolita, dessa menina de 12 anos. Então isso também, sua história de amor, sua vida feliz, de escritor feliz, que é contra a postura do escritor romântico, torturado, infeliz. Tudo isso era interessante e eu queria muito criar algo de vivo, cheio de cores, cheio desse sentido também de curiosidade, de êxtase. O Nabokov talvez foi um dos primeiros escritores que entendeu a importância de construir um personagem escritor. Aquele Strong Opinions dele é um livro de entrevista em que ele constrói um personagem rabugento, impaciente, iconoclasta e até pouco disponível a falar das coisas. E o seu livro me parece que desconstrói o Nabokov, humaniza o Nabokov, meio que encara ele como se fosse uma criança. Quem criança? Eu ou ele? Ele. Ele? Não. Eu acho, sinceramente,
você sabe que escritores são, você sabe perfeitamente, depois de um tempo com o sujeito, estamos um pouco loucos, não? Eu me sentia muito relacionada com Nabokov nesse tempo de escritura do livro. Estou muito segura, estou certa que ele não era essa figura que ele construiu em Strong Opinions, que era insuportável, mas ele também temos muitas pessoas que conheceram ele pessoalmente, secretárias, editoras, e todos falavam que ele era super amável, muito engraçado, muito gentle, incluso mesmo seu filho, Dmitry, agora faleceu, mas ficamos amigos como 10 anos antes de sua morte, e ele também falava sempre que seu pai era cheio de ternura. E essa ternura é fundamental. Eu podia sentir isso também, escrevi o livro para deixar um testemunho de que Nabokov não era esse escritor cruel, ou crudel. Cruel? É cruel, é arrogante, que muita gente tem agora. Não era nem pedófilo, nem cruel. Não era perfeito, era o poeta horrível, com gostos errados. E não amava escritores mulheres, que isso não é tão amável. Mas cruel não era. Não então era. Ele é sua borboleta. Ele é sua borboleta. E eu? Não. Não, ele que ele. Nabokov é a sua borboleta. Sim, exatamente. Ele se mudou em minha borboleta. É um capítulo a propósito de Natura, onde conta uma história de caça de borboletas, que é totalmente uma mentira. Ele se transforma como uma caça para um momento nabokoviano, e ele como um nuagens de borboletas, sim. Você fala que... É que eu me perco aqui de vez em quando. Você fala que a gente devemos encontrar os livros que nós necessitamos. Esses livros nos colocam em transe. Então a pergunta que eu tenho é assim, existe apenas um autor no mundo talhado sob medida para a nossa necessidade, essa necessidade de encontrar esse livro? Um solo? Não, acho que não. Acho que temos todos vários autores possíveis. É que eu leio muito lentamente. E acho que é muito importante para os escritores ler lentamente. Então, é impossível ler tudo. É impossível. Quando chego em uma biblioteca, adoro as bibliotecas, não também tenho um ataque de pânico, não? Porque é impossível. Eu gostaria muito de viver 1000 anos e poder ler tudo. Não, temos que escolher. Temos que escolher como? Sabendo várias coisas antes. Calvino conta em um livro que quando vivimos perto dos certos livros, não precisa ler esse livro, porque sabemos com essa convivência, podemos saber algo de natura desse livro. Então, eu acho que intuição é muito importante para escolher esses livros de nossa vida. Eu quero muito passar muitos anos lendo Homero de novo, lendo os clássicos, mas também nesses clássicos, escolher quais são justos para você. E somente você pode saber isso. Para mim era Nabokov. Eu gostaria muito de também dividir essa paixão para Nabokov. Pero além de Nabokov, sempre para mim Nabokov somente é um guia, como um Virgílio, não? Um guia desses territórios de literatura, de imaginação, de ficção. É um modo de pensar sempre por que imaginação hoje nesse mundo é tão importante e por que a beleza fica a coisa mais importante. E você, agora fugindo do Nabokov... Sim, fugimos. Basta. Você fez alguma descoberta literária no Brasil? Conhece a literatura brasileira? Um pouco. Estou começando. Ao princípio, como há 6 meses, quis
ler Clarice Lispector, que é demais difícil, que não podia entender. Então, agora tenho seu livro Na Hora da Estrela, Sim. em português e em inglês, mas é demais difícil para mim. Então, começamos com o meu professor de português, Pedro Renato, que está aqui sentado em Paraty, perto de mim, que falamos, limos um pouco juntos de Paulo Leminski, Carlos Drummond de Andrade, de canção também, de Chico Buarque, de coisas que é um pouco mais leves, não? E agora começamos com pessoas, limos, acho, não muito, 2 ou 3 poesias, mas pessoa também. Achei bastante difícil, que não é brasileiro, obviamente. Não, meu sonho pessoal é de poder ler em português O Espelho de Machado de Assis. Porque me contaram que é um conto maravilhoso e esse título eu adoro. E também o filme Espelho de Tarkovsky é meu filme preferido de minha vida. Então é incrível que você tem um escritor brasileiro tão importante como Pushkin para os russos que tem um conto que se chama Espelho. Quero ler Espelho. Já. Então use o Google Play. Hã? Tem no Google Play. Também, uns anos, se continuamos com essas aulas de português, uns anos gostaria muito de ler Guimarães Rosa, que falam que é maravilhoso, mas super difícil. Sim. Agora, novos projetos. Você tem novos projetos? Sim, estou escrevendo um romance que se chama The Orlando Invention, As Invenções Orlando, e que é um romance que em 14 séculos, que fala do amor em histórias, em contos breves, também métodos relacionados. Então, é difícil, mas acho sempre que os projetos de literatura ou os livros sempre têm que ser difícil. É com tanta integridade, gente tem que escrever com seu coração, sem achar que vai acontecer com venta. Esse é o desafio de escrever com integridade. Eu acho, continuo de pensar que se um livro ter essa integridade, os caminhos se vão abrindo, exatamente como aqui no Brasil. Todas as aventuras de um encantador, que é um livro tão esquisito, é um milagre absoluto para mim. Mas somente se abriram os caminhos porque o projeto tinha integridade. E esse novo romance tem alguma musa? Uma musa? Um muso ou uma musa? Uma musa, a musa, tem muitas, a musa é literatura. A musa é literatura francesa, desde o século VIII, X, italiana, todo, sim, claro. Então, muito obrigado pela conversa. Obrigada a você. Obrigado ao público. Obrigado ao público. Tem gente ali. E tchau. Tchau. Tchau, beijo e felicidade.